Oi, eu sou a Vitória. O meu grupo é composto pela Débora, Giovana Lima, Giovana Serafim e Rafaela. E o nosso seminário é um caso clínico sobre beta-talassemia intermediária. A beta-talassemia é um tipo de hemoglobinopatia de origem genética caracterizada pela diminuição da produção da cadeia beta. Pode gerar anemia leve a grave, podendo necessitar de transfusões de sangue de maneira esporádica ou crônica. Existem 3 classificações: beta-talassemia minor, beta-talassemia intermediária e beta-talassemia major. Na beta-talassemia intermediária, a diferenciação é mais clínica do que genética, onde ocorre uma anemia moderada, que geralmente não depende de transfusão esporádica. Essa doença é causada por uma mutação localizada no braço curto do cromossomo 11, banda 15, subbanda 5, levando a uma síntese diminuída das cadeias betas da hemoglobina. Nesse caso, a mutação do gene é herdada apenas do pai ou apenas da mãe, o que leva a uma forma sintomática menos grave. Aqui, nós podemos observar o cromossomo 11, onde houve a mutação, levando a uma diminuição na produção das beta-globinas, responsáveis pelo transporte do O2 no sangue. A talassemia beta é mais comum no Mediterrâneo, África e populações do Sudoeste Asiático. Normalmente, a hemoglobina é composta por 4 cadeias de globina, cada uma ligada a um grupo M. Há 4 tipos principais de cadeias de globina: alfa, beta, gama e delta. Essas 4 cadeias de globina se combinam para dar origem a diferentes tipos de hemoglobina. Primeiro, a HbF, ou hemoglobina fetal, que é composta por 2 globinas alfa e 2 globinas gama. A HbA é o tipo mais predominante no adulto, composta por 2 cadeias alfa e 2 beta. Quanto menor sua quantidade, pior o quadro clínico do paciente. E por fim a HbA2, responsável por uma pequena fração da hemoglobina no sangue adulto, composta por 2 globinas alfa e 2 globinas delta. Na talassemia beta, há uma deficiência total ou parcial da globina beta devida a uma mutação pontual no cromossomo, no qual houve a substituição de um nucleotídeo em regiões do cromossomo chamadas de sequência promotoras e locais de emenda, que afetam a maneira como o RNA mensageiro é lido. O resultado é uma beta-hemoglobina reduzida ou completamente ausente. Por ser uma doença autossômica recessiva, 2 cópias mutadas do gene, um do pai e outra da mãe, são necessárias para o desenvolvimento da doença. Se a pessoa tiver apenas um gene mutado que reduz a produção de beta-globina, então ela tem beta-talassemia menor. Se tiver 2 genes mutantes que codificam uma redução na síntese da cadeia beta-globina, então ela tem beta-talassemia intermediária. Se a pessoa tiver 2 mutações beta-0, não serão produzidas cadeia beta-globina e elas serão beta-talassemia maior. O desequilíbrio entre as globinas alfa e beta, devido à diminuição da síntese de globina beta, provoca lesões eritrocitárias pela presença de globinas alfa livre, cuja intensidade é proporcional à piora do caso clínico do paciente. O excesso de cadeias alfa pode se combinar com delta e gama, contribuindo para o aumento de hemoglobina A2 e hemoglobina F, sendo que a porcentagem de hemoglobina A2 em 95% dos casos se apresenta elevada. No entanto, essas cadeias se tornam insolúveis, instáveis e não formam tetrâmeros entre si, então a membrana eritrocitária é danificada devido à sua precipitação dentro da célula, o que destrói permanentemente os glóbulos vermelhos, provocando anemia. Para equilibrar a perda, a medula óssea aumenta a eritropoese, mas a produção é ineficaz, já que a maioria das hemácias são destruídas ainda na fase de desenvolvimento, antes de serem liberadas para a circulação periférica. Entretanto, o que pode levar o indivíduo à morte é o excesso de ferro por conta do aumento na expressão dos receptores de ferro e do excesso de transfusão sanguínea. Quando há diminuição das beta-globinas, há um acúmulo de alfa-globinas e isso causa inclusões intracelulares que danificam a hemácia. Isso acaba levando a uma hemólise extravascular, o que torna o paciente um anêmico crônico. O grupo M é liberado na corrente sanguínea, juntamente com a bilirrubina e o ferro. Isso leva a uma icterícia e hemocromatose, que é acentuada pelas transfusões e aumento da expressão dos receptores de ferro, o que acontece em qualquer paciente anêmico.
Ao mesmo tempo, a hemólise leva à hipóxia, porque há menos glóbulos vermelhos transportando oxigênio para órgãos e tecidos. A hemólise acentuada e a consequente hipóxia faz com que a medula óssea aumente a produção, assim como leva a um aumento do baço e do fígado. Os casos mais graves apresentam-se entre os 2 e 6 anos de idade, com anemia, esplenomegalia, às vezes hepatomegalia e também um atraso no crescimento e no desenvolvimento. Os doentes podem apresentar úlceras nas pernas, cálculos biliares e maior predisposição à trombose do que nos outros casos, principalmente após a esplenectomia. Além disso, há o risco de sobrecarga de ferro, aumentando a chance do paciente desenvolver doenças como arritmia, hipogonadismo, diabetes, hipertireoidismo, hipoparatireoidismo e cardiopatias. No diagnóstico laboratorial, a hemoglobina fica entre 8 a 10 gramas por decilitro, o hematócrito em torno de 25 a 40%, o VCM em torno de 80 fentolitros e os reticulócitos em torno de 3%. Avalia-se também a resistência osmótica eritrocitária em solução de NaCl a 36%, para a análise dessa resistência, que apresenta diminuição. Já a morfologia eritrocitária possui a presença de poiquilocitoses, entre elas principalmente codócitos e corpúsculos de Hall e Joly. Na análise quantitativa e qualitativa da hemoglobina A, A2 e fetal, por meio de eletroforese e HPLC, apresentam-se os seguintes resultados. A hemoglobina A2 é variável, a A está de 10 a 20% e a fetal de 70 a 80%. E, por fim, utiliza-se a dosagem de ferro sérico ou ferritina para avaliar se há o acúmulo de ferro nos tecidos. Na figura 5, temos um exemplo de eletroforese, onde é possível observar a presença de globina alfa livre. Como tratamento hemoterápico, é indicada a transfusão de hemácias fenotipadas e filtradas quando há queda de hemoglobina ou complicações clínicas. No caso do nosso paciente, a fenotipagem indicou hemácias O positivas, portanto a transfusão de concentrado de hemácias O positivo. No entanto, se houver transfusões com muita frequência, há o risco de aloimunização por constante contato com hemácias de fenótipos diferentes. A quelação eficaz de ferro é indicada quando o resultado da ressonância magnética apresentar uma alta quantidade do ferro tecidual. E, por fim, a adesão do paciente ao tratamento para evitar complicações. No caso clínico, temos um paciente masculino de 17 anos, apresentou-se com queixa de cansaço e sinais de palidez. O paciente possui histórico de beta-talassemia intermediária, que foi diagnosticada aos 11 meses de idade, recebendo transfusões recorrentes na primeira década de vida, e a partir dos 11 anos de idade passou a recebê-las eventualmente. Sua última transfusão ocorreu há 1 ano. Além disso, o paciente apresentou uma úlcera na perna decorrente da talassemia, a qual foi contaminada por Staphylococcus aureus e está fazendo tratamento com ceftriaxona há 10 dias. Após a realização do hemograma, os resultados mostraram anemia microcítica e hipocrômica, com aumento no número de leucócitos devido à infecção por Staphylococcus aureus, além do aumento de reticulócitos, bilirrubina indireta, bilirrubina total e urobilinogênio, indicando a possibilidade de anemia hemolítica. Foi então feito um teste de antiglobulina direto, ou TAD, cujo resultado positivou para a presença de IgG, confirmando o diagnóstico da anemia hemolítica. Em seguida, foi realizado o teste ELUATO, cuja reatividade se apresentou somente no tubo autocontrole. Já a pesquisa de anticorpos irregulares, ou PAI, feita anteriormente, indicou a presença de anticorpos contra o sistema Duff e contra o sistema MNS, que indicam a possível aloimunização decorrente de transfusões anteriores. O hemograma indicou a presença de anemia hemolítica, e ao realizar outros exames, o resultado do ELUATO apresentou anticorpos IgG ligados à molécula da droga, e não à membrana eritrocitária. O diagnóstico, então, revelou-se uma anemia hemolítica droga-induzida, droga-dependente. Sendo assim, o uso da ceftriaxona foi suspendido.